E aí, voltamos. Hoje consegui voltar imediatamente, ainda bem. Crimes inafiançáveis. Olha só, agora também tem uma questão delicada. Preciso de muita atenção de vocês. O crime inafiançável, o crime previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, todo crime previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, será inafiançável. Se o crime é inafiançável, o juiz não pode determinar uma fiança. Fiança é um dinheiro que a gente paga, vou explicar, como garantia de que eu vou responder ao processo, e também como garantia de que, se eu for condenado, eu não vou me furtar a essa condenação, eu vou me apresentar e vou cumprir a pena. Olha só, a fiança, por exemplo, a lei informa o valor da fiança, há especificações relacionadas à fiança. Inclusive, a fiança ela pode ser deferida até mesmo pelo delegado de polícia, nos crimes que a pena máxima seja inferior a 4 anos. 4 anos ou menos. Por exemplo, furto simples, a pena é de 1 a 4 anos. Então, no caso de furto simples, o próprio delegado de polícia ele pode determinar a fiança de determinada pessoa, naqueles crimes que a pena máxima não seja superior a 4 anos. Então, nesse sentido, pessoal, a fiança ela serve como uma garantia. Se eu pago o dinheiro lá como garantia que eu vou me apresentar para todos os atos processuais, caso eu descumpra essa garantia, eu perco determinado valor da fiança. Por exemplo, se eu me recusar a apresentar, paguei a fiança e me recusei a apresentar determinado ato processual, por exemplo, o delegado me intimou para comparecer na delegacia para poder informar alguma situação ou para tomar meu depoimento, só que eu simplesmente não vou, simplesmente não dou satisfação nenhuma, ou o juiz também me intimou para poder atuar em determinado ato processual, para apresentar algum documento, e eu simplesmente sou omisso. Essa situação faz com que eu perca metade do valor da fiança. Entenderam? Isso aí o pessoal chama até de quebra de fiança. Metade desse valor vai pro saco. Não cai, só estou explicando fiança porque para poder ter um conhecimento sobre a fiança e entender o que você está falando. Já se eu não me apresento para condenação, ou seja, chegou ao final do processo, o juiz condenou, e o que eu faço? Eu fujo. Nesse caso, eu perco toda a fiança. Então, o valor que eu paguei, eu perco ele integral. A perda da fiança. Então, se eu não apresento para um ato processual, eu perco metade. Se eu não apresento para cumprir a pena, eu perco o total da fiança. Então, essa fiança é uma garantia que eu pago, garantia que eu vou estar apresentando no juízo, porque eu paguei. Eu tenho um dinheiro lá guardado. Então, isso aí é uma garantia. Os crimes previstos no artigo 5º da Constituição, eles são inafiançáveis. O que quer dizer? O juiz ou delegado ele não pode arbitrar fiança para esses crimes. A pessoa, em regra, responderia então pelo crime, caso estivesse presa, continuaria ficando presa. Nesse sentido, essa vedação é uma vedação constitucional que não admite qualquer... a lei não pode alterar isso. São inafiançáveis e ponto. O fato de ser inafiançável não impede que a pessoa responda em liberdade. Por quê? Eu não pago fiança, mas o juiz pode conceder uma liberdade provisória, ele pode conceder uma liberdade provisória com alguma medida cautelar, por exemplo, tornozeleira, entendeu? Só que isso aí o cara não paga por isso, o juiz concede de ofício, ele concede de por que quer, porque olhou pro cara e achou o cara bonitinho, bonzinho, então concedeu esse benefício. O fato de, porque às vezes você conhece, você não, né? Você já ouviu falar, claro, que alguém cometeu um tráfico ilícito de entorpecentes, né, que é um dos crimes previstos no artigo 5º, e essa pessoa ela foi presa, só que ela respondeu em liberdade. Então ela respondeu em liberdade não foi porque ela pagou fiança não, porque esse crime é inafiançável, mas porque o juiz concedeu a liberdade provisória. Beleza? Os crimes previstos no artigo 5º são o tráfico de droga, o terrorismo, o racismo, a tortura e a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático e as instituições constitucionais ditas. Então, ação de grupos armados, racismo, terrorismo, tortura e crimes hediondos, todos esses são crimes inafiançáveis. Até coloquei em vermelho. Por que eu estou falando isso? Porque tudo vai ser inafiançável. Todos esses crimes sempre vai ser inafiançável. Só que eles não são só inafiançáveis, eles possuem outras características a saber.
A gente vai tratar delas agora, inclusive. Eu até coloquei aqui, ó. Isso aqui vocês vão ler depois, eu vou explicar. O que eu estiver explicando está escrito aqui. Eu coloquei aqui: racismo e a ação de grupos armados, civis ou militares contra o Estado Democrático de Direito e a ordem constitucional, eles são inafiançáveis, mas também são imprescritíveis. Olha só o macete, pessoal. Que de história que a gente tem que o pessoal comenta muito? Escravidão e golpe militar. Entendeu? Golpe militar, muitas pessoas vão dizer que esse golpe militar foi uma ação de grupo armado militar contra o Estado Democrático de Direito e contra a ordem constitucional. Então, olha só, aspectos históricos. Os aspectos históricos vão fazer esses dois crimes, vão fazer com que esses dois crimes sejam imprescritíveis. A lógica é muito simples. Olha só, são crimes históricos. Então, se são históricos, precisa de um tempo para se apurar. É muito tempo correndo. Ora, se é muito tempo correndo, pode prescrever. A prescrição, ela retira o poder do Estado de punir essa conduta. Então, a própria Constituição falou, é imprescritível, ou seja, nunca vai prescrever. Entenderam o esquema? Então, racismo e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional ou Estado Democrático de Direito são crimes de conotação histórica. O Brasil já teve racismo, o Brasil já teve ação de grupos armados. Eu estou falando já teve, pessoal, pra gente gravar, né? A gente sabe que até hoje tem. Mas foi um fato da escravidão, então olha só quanto tempo atrás. A ação de grupos armados foi um fato da história, em 64, olha só quanto tempo atrás. Então, se é de tanto tempo para trás, a própria Constituição falou assim, olha, eu já vou colocar aqui que esses crimes, esses dois crimes são imprescritíveis, porque de tão graves que eles foram, de tão triste que foi essa história, hoje se eu descobrir alguém que cometeu racismo, ou hoje se eu descobrir alguém que cometeu ação de grupos armados, civis ou militares, eu vou puni-los. Então a própria Constituição ela abriu essa brecha. Então vamos lá para a gente decorar: racismo, escravidão. Ação de grupos armados, golpe de 64. Olha só que coisa antiga. É tão antigo que pode ser atingido pela prescrição, mas não vai, porque a Constituição proibiu. E olha só a situação. O negócio é tão sério. Vocês lembram que teve há pouco tempo, você falava muito da lei de anistia, do pessoal militar, o pessoal que foi envolvido no golpe militar e tal, para anistiá-los, ou seja, impossibilitar essa pena. O negócio tem tanto tempo que aconteceu e até hoje, até pouco tempo atrás, estava se falando em possibilidade de punição para eles. Por quê? Por causa dessa característica da imprescritibilidade dessas condutas. Coloquei aí até escrito, aí vocês leem depois e lembram do que eu estou falando. Por outro lado, pessoal, a gente tem condutas atuais. É normal a gente passar pela rua, infelizmente, e sentir aquele fedor de maconha. Porque tráfico de droga é uma coisa que a gente está vivendo aí, atual. Por dia a gente prende, a polícia militar, a polícia civil prende várias pessoas usuárias, seja usuário de droga, seja traficante de droga. Coisa atual. Outra coisa atual também, terrorismo. Quem não viu lá as notícias da Síria, quem não vê novela aí, vocês não vê novela, vocês estão estudando, com certeza. Mas tem gente aí que me fala que tem novela aí que está tratando sobre terrorismo. Olha que interessante. Outra coisa também, tortura. Aí eu quero que você tenha um feeling, como a gente fala. Tortura atual. Eu sei que eu vou falar uma besteira aqui, mas é fim didático. Lembra da polícia, que aí você não confunde com outras coisas aí que eu já falei. Tortura, polícia. E outra coisa também, tortura tem T. Então T, tudo com T. Então a gente não vai associar isso com outras coisas não. E crimes hediondos. Crimes hediondos também é uma coisa bem atual, né? Se fala muito em crime hediondo e tal. Então, pessoal, o que é atual, na verdade, não precisa ser imprescritível, porque é atual. A justiça já está se movimentando. Contudo, se é atual, é grave. Se é grave, é imperdoável. Se é imperdoável, eu não posso ter graça ou anistia. Graça e anistia são perdões. Entenderam? A graça e a anistia são perdões. Então, se a pessoa cometeu algum desses delitos,
ela simplesmente ela não vai ser perdoada. Isso aí que é a questão da graça e anistia, beleza? A graça e a anistia são retira a possibilidade do Estado punir. Lembra que eu falei que tem se falado questão dos crimes de ação de grupos armados de 64, que muitos autores de crimes foram anistiados. Olha só, para gravar. O cara de 64 que cometeu o crime de ação de grupo armado, ele foi anistiado. Por outro lado, o traficante, o torturador, o terrorista e quem cometeu o crime hediondo, ele não vai ser anistiado. Entenderam? Olha só, ação de grupos armados, o cara foi anistiado, inclusive falei. Já o TTTH, tráfico, tortura, terrorismo e hediondo, ele nunca vai ser anistiado, nunca vai ter graça. Entendeu? O crime é um crime, é uma desgraça esse crime, entendeu? Se ele é uma desgraça, ele não tem graça. Tráfico é uma desgraça. Se ele é uma desgraça, ele não tem graça. Beleza? São crimes tão graves, inclusive, que é difícil de se perdoar. Tráfico, tortura e terrorismo. Ok? Vamos gravar esse macete pra gente não confundir. Tudo é inafiançável. Seja ação de grupos armados, racismo, olha só, ração de grupos armados, racismo, seja o TTTH, tráfico, tortura, terrorismo e hediondo. Tudo é inafiançável. Vai mudar é na segunda característica. O racismo e ação de grupos armados é imprescritível, porque tem aspecto histórico. Já o TTTH, tráfico, tortura, terrorismo e crime hediondo, é uma desgraça. Se é uma desgraça, não tem graça. Então, se é insuscetível de graça, é insuscetível de anistia. Lembra também que eu expliquei que, em relação ao pessoal de 64, aqueles coronéis lá, aqueles major, general, enfim, aquele pessoal lá, lembra que eles foram anistiados. Olha, se eles foram anistiados, cometeram coisas em 64, ação de grupos armados, então esse crime, ele admite anistia. Por outro lado, o tráfico, tortura, terrorismo e hediondo é tão grave que não cabe perdão, não tem perdão. Então eles vão ser inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, porque é uma desgraça. O tráfico é uma desgraça, e é mesmo. É uma desgraça que acaba com as famílias. Enfim, gravou? Vamos prosseguir. Vamos lá? Então, aqui, ó, tá tudo que eu falei aqui, tá aqui, ó. Os incisos eu não vou lê-los, mas são autoexplicativos. Fala sobre os crimes hediondos e tal. O crime hediondo é só uma ressalva. A Constituição não fala o que é crime hediondo. Ela é um mandado de criminalização que a gente fala. Ela manda a lei falar. Então existe uma lei, a Lei 87.2, que ela trata sobre o que são crimes hediondos. Mas não cai na nossa prova, é só a título de conhecimento. Beleza? Vamos falar agora da pena. A gente falou de crime, vamos falar da pena do crime. No Brasil, esse inciso aí cheio de números romanos, que eu não sei falar os números romanos direito mesmo, não tenho vergonha de falar isso, mas o conteúdo. Esse inciso das penas permitidas, ele vai tratar das penas que o Brasil pode ter. E a Constituição ela é bem interessante nesse aspecto, que ela fala o que o Brasil pode ter como pena e também fala o que o Brasil não pode ter como pena. Nesse sentido, ela vai tratar que são penas permitidas a pena privativa de liberdade, né, o cara ser preso, perda de bens, a pessoa pode perder seus bens em função de uma condenação criminal, pena de multa, também pode ser uma multa isolada ou pode ser uma multa acumulada com uma pena privativa de liberdade, prestação social alternativa. Quem nunca ouviu falar que a pessoa está prestando serviço à comunidade porque cometeu um crime, enfim, e a suspensão e interdição de direitos. Quem nunca ouviu falar que a pessoa perdeu o direito de dirigir porque cometeu um crime de trânsito, por exemplo? Quem nunca ouviu falar que a pessoa perdeu o direito de ter uma licença de porte de arma, por exemplo? De porte não, mas porte também é um direito. Posse de arma, a pessoa perdeu o direito de ter posse de arma por causa de cometimento de algum crime. Então isso aí são as perdas de direitos, perda ou interdição de direito. Por outro lado, o Brasil, a Constituição também, no artigo 5º, ela vai tratar das penas proibidas. E agora é uma parte que tem que ter atenção. Interessante ressalvar que o Brasil, ele não adota a pena de morte. Não adota.
A regra do Brasil é não adotar a pena de morte. Contudo, há uma ressalva. O próprio artigo 5º ele determina em seus incisos que, em caso de guerra declarada, será possível a pena de morte. Olha só que situação tão excepcional. Então, vamos lá, examinador, como é que você cobra na prova? Você, criatividade, daquele jeito, né? No Brasil, não haverá pena de morte. Certo ou errado? Certo. Outra pergunta. Há situações em que no Brasil é possível a pena de morte. Certo ou errado? Certo. Entendeu? Então é só ter esse feeling. Como a pergunta está falando. Entendeu? Se houver esse feeling, vai ter toda a possibilidade de entender o que o examinador está querendo dizer. Também é proibido, pessoal, pena de caráter perpétuo. A pena não pode ter caráter perpétuo. Lembra que no Brasil só pode ficar preso até 30 anos, lembra dessa situação? Então, por isso, esse limite temporal de 30 anos é porque a própria Constituição fala que no Brasil não se admite pena perpétua. Ora, se eu tenho 30 anos é um lapso temporal razoável. O que quer dizer isso? E por que, Cleito, que a gente ouve aquelas condenações de 150 anos, 200 anos, enfim? Se o Brasil só pode ter pena de 30. Pessoal, não é que no Brasil só pode ter pena de 30 anos, não. Na verdade é assim. O crime isolado, ele só pode ter pena máxima de 30 anos. Uma conduta, uma pena. O máximo dela é 30 anos. Contudo, a pessoa pode cometer 1, 2, 3, 10, 20, 30 crimes. 30 crimes de 30 anos. 10 crimes de 30 anos a pena máxima. E ser condenado no total desses crimes na pena máxima. Então, 300 anos de pena. A pessoa realmente ela foi condenada a 300 anos de pena. Condenada. Mas ela vai cumprir apenas 30. Poxa, mas então para que condena para 300? Vou explicar. O Brasil tem várias... um dos princípios que a gente vai ver, ou já viu talvez, é a individualização da pena. O que quer dizer individualização da pena? Cada conduta, cada ser humano, cada pessoa que comete crime, ele tem determinadas características pessoais, de vida, sociais. Uma pessoa, por exemplo, estudiosa, que uma vez ou outra cometeu um desvio, um homicídio culposo de trânsito, olha só, o cara desatento teve que atender o celular no momento lá e não tem esse costume, inclusive, primeira vez que ele fez isso, então ele não tem muita habilidade de conduzir o veículo. Então, desatentamente, atendeu o telefone porque sabia que a mãe estava passando mal, por exemplo, e ao atender o telefone, mata alguém culposamente no trânsito. Crime. Olha só, ninguém está sujeito, gente. Todo mundo está sujeito, melhor dizendo, a cometer algum crime, infelizmente. Seja um crime culposo, ou até mesmo seja um crime doloso, por causa de raiva, alguma coisa assim. Mas enfim, a pessoa desatentamente cometeu. Essa pessoa tem uma característica pessoal, se ela for estudiosa, enfim, ela tem uma característica pessoal diferente daquele traficante, aquele cara contumaz nos delitos e tal. Então, a individualização da pena é isso. Para essa pessoa, a pena vai se aproximar do mínimo possível. Já para uma pessoa contumaz, uma pessoa que fez um homicídio culposo, pode até ter feito um homicídio culposo, mas na verdade ela não estava atendendo a mãe que estava passando mal, ela estava só jogando videogame no telefone enquanto dirigia, por exemplo. Essa conduta ela tem que ser individualizada, diferente da primeira conduta, ela vai ter uma característica diferente. Então isso aí é o princípio da individualização da pena. Como eu estava falando, as penas no Brasil, elas têm o cumprimento de uma pena, ela não pode ser superior a 30 anos. Aí a questão dos 300 anos de pena, para que serve então? Serve para o seguinte: o Brasil, essa individualização da pena, ela permite que a pessoa, cumprindo, por exemplo, 1/6 da pena, caso de réu primário, ela progrida de regime. A gente tem 3 regimes: regime aberto, fechado e semiaberto. Semiaberto, enfim, aberto, semiaberto e fechado, na ordem. Então, o fechado é um regime que a pessoa fica reclusa, ela não sai da cadeia para nada. O aberto, a pessoa já pode dar aquelas saídas. Saída temporária, por exemplo, ela fica 5 dias em casa, depois volta. É a famosa descida. Ele está de descida, fulano está de descida. É isso aí que é essa descida. É a pessoa que está no regime semiaberto sair da cadeia. Isso aí, o fundamento disso é a pessoa se reinserindo no meio social. E por fim, o último é o regime aberto, que a pessoa só fica reclusa nos finais de semana, por exemplo, fica em casa,
fica recluso em casa, tem proibição de sair até determinada hora da noite, proibição de sair final de semana. Então esses são os 3 regimes. O que acontece? Se eu estou cumprindo uma pena de 300 anos, 1/6 da minha pena dá o quê? 60 anos. Ou seja, eu nunca vou progredir de regime. Então, para isso que serve essas penas que são cumpridas a mais. E tem outros benefícios ligados a cumprimento de tantas parcelas da pena. 1/3 da pena, por exemplo, tem o livramento condicional. Livramento condicional é a pessoa se livrar da cadeia, cumprir 1/3 da pena, tendo bom comportamento, demonstrando que restituiu bem, enfim, a pessoa sai da cadeia. No caso de uma condenação de 300 anos, 1/3 da pena equivale a 100 anos, ou seja, a pessoa nunca vai sair da cadeia. Então, por isso que é importante, por isso que existe essa possibilidade da pessoa cumprir 300 anos de pena. Ela vai ficar presa 30 anos. A pessoa que possui só 30 anos de condenação, por exemplo, ela pode sair, ela pode progredir de regime em 1/6 da pena, ou seja, 6 anos. Ela pode ter o livramento condicional em 1/3 da pena, ou seja, em 10 anos, o que não vai ocorrer com a pessoa que tem 300 anos de pena. Então, pessoal, vamos voltar. Caráter perpétuo é essa proibição de uma pena ser cumprida perpetuamente. Trabalhos forçados. O Brasil não admite a pena de trabalho forçado. Ô Cleiton, você está me enganando, porque o meu primo ouviu dizer que tem um primo dele que está preso, que ele trabalha lá na cadeia, e ele tem que trabalhar, ele deve trabalhar. Aquilo não é trabalho forçado? Não é, pessoal. Lembra que eu falei que há a possibilidade de progredir de regime? Para se progredir do regime, o preso tem que cumprir alguns requisitos, dentre eles, trabalhar. Entenderam? Então, a pessoa, ela pode simplesmente não fazer não cumprir esse requisito que é do trabalho. A única consequência jurídica que ela terá não vai conseguir progredir de regime. Ou seja, ela não vai conseguir progredir de regime com 1/6 da pena. Ela vai continuar lá no mesmo regime nesse período. Entenderam? Então, esse trabalho forçado é obrigar realmente a pessoa a trabalhar. Nesse caso, ela pode trabalhar se ela quiser. No caso do progressão de regime, ela pode trabalhar se ela quiser. Se ela não quiser trabalhar, ela só não vai ter progressão de regime. No caso do trabalho forçado, a pessoa é obrigada a trabalhar. A diferença é essa. Também no Brasil não é admitido pena de banimento. Banimento seria a expulsão do brasileiro. Eu sou um brasileiro nato, ou seja, eu nasci aqui no Brasil, ou sou um brasileiro naturalizado, eu me tornei brasileiro, cidadão brasileiro, e o Brasil me expulsa. No Brasil não admite essa pena de banimento. Então a pena de banimento é a expulsão do nacional, do país. Inadmissível no Brasil. Eu não estou falando de extradição. Por quê? Mesmo porque a extradição, para o cara ser extraditado, ele não pode ser brasileiro. Em regra, né? O extraditado, em regra, ele é um estrangeiro. Todavia, há hipóteses que a própria Constituição, do seu artigo 5º, ela vai admitir a extradição de brasileiro naturalizado. O brasileiro nato, ou seja, aquele que nasceu no Brasil, ou em outras hipóteses, foi considerado como se tivesse nascido no Brasil, esse brasileiro ele nunca vai ser extraditado, como a gente vai ver daqui a pouco. Por outro lado, o brasileiro que adquiriu a nacionalidade brasileira, esse pode até ser extraditado em determinadas hipóteses, que a gente vai ver daqui a pouco. E por fim, pessoal, a pena de caráter cruel. Ora, por exemplo, a perda de um dedo, a perda como fala, mutilação. O pessoal fica falando, a gente ouve no noticiário alguns defensores da castração química, né? Em caso de crime de estupro. Essa pena ela é uma pena até considerada cruel, haja vista que ela retira uma função da pessoa, a função reprodutora. Então, por isso que parte da doutrina considera que é proibida essa pena, por causa da própria vedação constitucional. Ok? Aí vamos prosseguir. Aí a diferença entre banimento e extradição. Como eu disse, o banimento ele é a expulsão do brasileiro para o território nacional em função de uma pena. A extradição, por sua vez, ela não é uma pena, ela é uma medida administrativa. Então, diz os incisos que tratam sobre a extradição que nenhum brasileiro, esse nato aqui é um grifo meu, nenhum brasileiro será extraditado, ou seja, o brasileiro nato nunca será extraditado. É isso que vocês querem é isso que eu quero que vocês entendam.
Todavia, o naturalizado ele pode ser extraditado em caso de crime comum, por exemplo, ele praticou um crime comum antes da sua naturalização, ou comprovado, ou seja, comprovado envolvimento com tráfico de drogas. Comprovado, ou seja, teve um processo judicial e não restou dúvidas. Por exemplo, o processo judicial teve o trânsito em julgado, acabou, não cabe mais recurso. E ele foi condenado a tráfico de drogas. Isso aí é o que quer dizer o comprovado. Envolvimento com tráfico de drogas ilícitas. Isso aí a qualquer tempo. Antes da naturalização, depois da naturalização. O crime comum tratado aí é o crime que qualquer pessoa comete, inclusive o tráfico de drogas. Só que para o tráfico de drogas tem uma regra específica, porque o tráfico de drogas ele é tratado separadamente no inciso, porque ele admite a extradição, seja antes, seja depois. Todavia, crime comum, fora o tráfico de drogas, furto, roubo, homicídio e qualquer outro crime, o brasileiro naturalizado só vai poder ser extraditado se esse crime comum for cometido antes da naturalização. A diferença entre o lado oposto do crime comum é o crime político. Vocês vão perceber que no próximo inciso estudado vai ser tratado que não será admitida, melhor dizendo, a extradição do brasileiro naturalizado, por óbvio, em caso de crime político ou crime de opinião. Entenderam? Então, o crime comum permite a extradição. Já o crime político e o crime de opinião, que não são crimes comuns, esses delitos aí já não permitem a extradição. Em hipótese nenhuma. Nem antes, nem depois. Cleiton, mas e o César Battisti? Ele foi extraditado. Por que ele foi extraditado? É um bom exemplo para a gente tratar. Os defensores da permanência do César Battisti aqui no Brasil defendiam que o crime praticado foi um crime político. Então, dessa forma, sendo um crime político, a própria Constituição veda essa extradição. Político porque teve uma vocação política. É o mesmo caso do Adélio, por exemplo. Não é o mesmo caso, claro, mas eu falo para poder saber a diferença do crime político. O Adélio em relação ao Bolsonaro. Não sei se vocês sabem, mas quem não sabe, procure saber. Bolsonaro levou uma facada. Aqui em Minas Gerais, inclusive. E foi considerado que essa facada é um crime político, porque é um crime contra a segurança nacional. Lembra que eu tratei lá que utilizaram, inclusive, esse argumento para afastar do tribunal do júri, porque se não fosse crime político, ia ser crime comum. Crime comum contra a vida é tribunal do júri, como eu já tratei. Então, nesse caso, alegaram que o homicídio que o César Battisti cometeu também foi um homicídio político, por vocação política, não crime comum. Todavia, prevaleceu o entendimento que o César Battisti cometeu, na verdade, um crime comum. Dessa forma, sendo um crime comum, foi autorizada a extradição deste italiano. E mesmo que se ele fosse brasileiro, se ele adquirisse a nacionalidade brasileira, não sei se adquiriu ou não, eu não vou saber, quem souber pode até colocar nos comentários depois, mesmo se ele não tivesse, se ele fosse brasileiro naturalizado, como o crime ocorreu antes da naturalização, ele poderia ser extraditado, independentemente dessa aquisição de nacionalidade brasileira. Ainda sobre os direitos do preso e relacionados ao crime, é assegurado ao preso, né, pessoal, o direito à integridade física, o respeito à integridade física e moral. Inclusive, cabe indenização em caso de cumprimento de pena em caráter degradante. Verdade? O Supremo Tribunal Federal até decidiu há pouco tempo que é cabível a indenização do preso quando ele é exposto a uma condição desumana na cadeia, na penitenciária, ou degradante. Enfim, a própria Constituição ela assegura essa inviolabilidade do respeito à integridade do preso. E isso aí tem que engolir, né? É verdade, tem que engolir. E o preso realmente, de fato, né? Se a própria Constituição ela não autoriza, não cabe ao Estado cometer esse ato. Por quê? O preso não está lá por ter cometido um ato ilícito. O desrespeito à integridade do preso também não é um ato ilícito. Então, como é que a gente vai justificar a penalização de uma pessoa cometer um ato ilícito e, ao mesmo tempo, autorizar que o Estado mantenha um ato ilícito em função dessa penalização?
Não tem um contrassenso, é um contrassenso, melhor dizendo, sobre tratar nesse aspecto. Então, realmente, como a Constituição veda, o Estado não pode fazer. Se a Constituição autorizasse, o Estado poderia. A pena será cumprida em estabelecimento distinto, de acordo com a natureza do delito, idade e sexo do apenado. Pessoal, eu não estou aqui para falar do País das Maravilhas, eu sei, mas cai na prova desse jeito e você vai marcar que é verdade, entenderam? De fato, estabelecimento distinto de acordo com o sexo é uma realidade brasileira. Inclusive, há pouco tempo atrás foi noticiado pela grande mídia que tinha uma adolescente lá no norte do país que foi detida e ficou presa numa cela com vários homens. Inclusive, ela sofreu vários estupros e atualmente o Brasil, se eu estou bem ciente da situação, ele foi até denunciado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão que fiscaliza os direitos humanos no país que assinou esse acordo, dessa corte. Então, de fato, a divisão por sexo ela é bem observada no Brasil. Eu sei disso porque por diversas vezes eu levo presos e presas, e preso, quando a gente prende a pessoa, o homem, a gente já sabe onde vai levar. Quando a gente prende a mulher, só tem 2 lugares aqui em Belo Horizonte que a gente pode levar. Então eu já sei bem que a divisão por sexo até vem funcionando no Brasil. Contudo, pessoal, a divisão por natureza do delito e divisão por idade ainda é uma realidade distante, mas a Constituição obriga. Se a Constituição obriga, a gente deve marcar na prova que deve ser separado, estabelecimento distinto, por idade, sexo e natureza do delito. Por exemplo, crimes graves, o condenado a crime grave, um homicídio qualificado, por exemplo, ele não pode ficar na mesma cela que o condenado por um crime de furto simples. Aquele cara que roubou um talco da Araújo, da drogaria, entenderam? Da drogaria Araújo, da drogaria Pacheco, enfim. Essa pessoa não pode ser condenada. Aliás, deve ser condenada, melhor dizendo, mas não pode ser colocada na mesma cela de uma pessoa que cometeu um crime grave. Mesmo porque, em regra, a pessoa que cometeu um crime grave, ela vai acabar desvirtuando. Essa pessoa cometeu um crime de pequeno valor e que até mesmo pode se ressocializar mais fácil. Ainda sobre as presidiárias, pessoal, no inciso 50, garantir às presidiárias asseguradas condições para que elas possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Grifei período de amamentação porque a prova vai falar o quê? Durante os 3 primeiros meses, até completar 5 anos, até completar 1 ano, não. Durante o período de amamentação. Se o período de amamentação durar 3 anos, tudo bem. Se durar 2 dias, infelizmente, tudo bem também. Porque a Constituição ela assegura apenas durante o período de amamentação. Ela não estabelece um prazo fixo para que a gestante possa ficar com o seu recém-nascido na penitenciária que ela cumpre pena. Então, dessa forma, vamos ficar atento, porque o examinador vai colocar como 3 meses de vida, 1 ano de vida, até 3 anos de vida, até 5 anos de vida, enfim, ele está errado. Como a gente sabe, está errado. O Estado também prestará assistência gratuita e integral aos que comprovadamente demonstrarem insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Eu até já havia falado um momento anterior, num desses vídeos aí, que é possível que aquele que comprove hipossuficiência, ele fique isento das custas judiciais. E um dos incisos que garantem essa isenção é até mesmo esse inciso tratado aí no slide. Então, aquele que não pode arcar com os recursos do processo, seja criminal, seja processo civil, enfim, é assegurada a ele assistência gratuita, realizada inclusive pela Defensoria Pública. E por fim, pessoal, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso por tempo fixado na sentença, além do tempo fixado na sentença. Isso aí também é uma realidade que tem ocorrido no Brasil, e há sim muitas indenizações em virtude de erro judiciário e indenizações em virtude de essa extrapolação do tempo. O preso ele não pode ficar nem um dia sequer além do tempo estabelecido na sentença. A gente não está falando aqui de qualquer decisão, não, mas sentença. Sentença é aquela que bate o martelo, condena.
Porque há várias decisões durante o processo. Há prisões que não são prisões de condenação, mas prisões provisórias. A prisão temporária, a prisão preventiva. Essa mesmo que o ex-presidente Michel Temer foi submetido, e novamente foi submetido semanas atrás, essa prisão, ela inclusive, ela é uma prisão provisória, ela não é uma prisão decorrente de sentença. Por outro lado, o ex-presidente Lula, ele encontra-se preso em virtude de uma prisão decorrente de sentença. Então, esses dois exemplos midiáticos, eles sugerem uma boa distinção entre as duas prisões. Uma provisória, que é antes da sentença, e uma decorrente da sentença, que é essa daí, que se o Lula, por exemplo, ficar um dia a mais do que o que está escrito na sentença, cabe ao Estado indenizá-lo. Inclusive, se for comprovado, se for demonstrado um erro do judiciário, pessoal, não é um erro moral da decisão, por exemplo, a convicção do juiz. Não, o erro judiciário é aquele erro grosseiro. Por exemplo, o juiz claramente absolveu o réu, contudo, os meios administrativos, por exemplo, assim, os meios de execução da sentença, a secretaria da vara do juiz lá, colocou condenado e emitiu uma guia de cumprimento de prisão, um mandado de cumprimento de prisão, mesmo o réu sendo absolvido. Então isso aí é um erro judiciário, não é aquele erro da decisão do juiz, não, que em regra a decisão do juiz ela não tem erros, a verdade é essa. Não se pode alegar erro na decisão do juiz, mas o erro é nesse sentido, o juiz absolveu, mas mesmo assim a secretaria emitiu um mandado de prisão e a pessoa foi presa. Isso aí é um erro judiciário, entenderam? A pena, o erro de cálculo da pena, por exemplo, o juiz na verdade condenou a pessoa a 5 anos, só que os cálculos lá levaram a crer que a condenação foi de 8 anos e a pessoa ficou 8 anos presa. Isso é um erro, isso é o tal erro judiciário, entenderam? Mas enfim, vamos gravar aqui, o juiz nunca erra. Aliás, vamos gravar aqui, o erro do judiciário admite indenização. O juiz nunca erra mesmo, é verdade. Mas o erro do judiciário, ele não admite condenação, ele admite indenização. Então, se a gente gravar desse jeito, que o erro do judiciário admite indenização, e é também cabível indenização por preso que ficar além do tempo da sentença, a gente vai decorar, a gente vai aprender, melhor dizendo, o inciso e também decorar, porque é duas formas, aprende e decora. Por fim, pessoal, agora sim, o próprio artigo 5º, no finalzinho do artigo 5º, ele possui 4 parágrafos de leitura extremamente obrigatória, porque cai na prova sim, e a gente vai tratar aqui as minúcias desses parágrafos. Diz o parágrafo primeiro que parágrafo é esse aqui, ó, esse negocinho aqui, ó, esse sinalzinho, aí vai ter um número cardial, por exemplo, parágrafo primeiro, isso aí é um parágrafo. Eu falo assim, pessoal, que tem gente que não tem conhecimento das nuances, né, de textos de lei. As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Grava isso. Eu tenho umas explicações que são mais aprofundadas sobre a aplicação imediata, enfim, mas a gente vai ter que gravar sempre essa questão das palavras, porque a banca ela costuma trocar palavras. Então, aplicação imediata. Vamos ficar atentos, porque pode ser que coloque assim, ó, aplicação imediata. Aqui, ó, tira o i e coloque aplicação imediata. E isso aí vai estar errado. Por quê? Por que eu estou frisando bem no imediata e imediata? Porque se a gente estuda profundo um tempo, a gente vai perceber que existem até na Constituição normas de aplicação imediata. Na verdade, não é nem aplicação, chama-se aplicabilidade. Então é uma coisa que o examinador, como em regra o examinador vai ser formado em direito, ele sabe dessa questão e pode ser que ele coloque imediata para poder confundi-lo. Então a aplicação de todas as normas do artigo 5º e as normas definidoras de garantias fundamentais tem aplicação imediata. O que quer dizer? Não precisa de uma lei ou um ato do governo para que elas sejam aplicadas. Elas já nasceram e você já pode pedir esse direito. Os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou de tratados internacionais que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá vendo esse não aqui, ó? Por quê? Vocês vão perceber que tudo que eu grifo é para ter atenção.
Não, porque o examinador pode retirar. Olha como é que fica até bonito de ouvir. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Fica bonito de ler, fica bonito de ouvir, mas tá errado. Por quê? Porque eu tirei o não. E não pode tirar esse não. Cadê o mouse? Aqui, ó. Esse não aqui, ó. Não pode tirar. Vamos ficar atento. O que quer dizer esse inciso? Mesmo que a Constituição não preveja determinado direito, determinado princípio, se o Brasil, por exemplo, assinar um tratado internacional sobre um tratado internacional que vá de encontro aos princípios dela, tipo assim, como eu posso dizer, desculpem até a gíria, mas às vezes a gente né, peca um pouco. Como eu posso dizer? Não havendo um conflito de interesses entre o tratado que o Brasil assinou e o princípio que a Constituição adota, então esse tratado ele realmente vai incorporar ao Brasil e vai incorporar até os princípios que regem as relações brasileiras da República Federativa do Brasil. Então é isso que quer dizer esse inciso, que mesmo havendo um outro tratado, um tratado que o Brasil assine, esse tratado, se ele não conflitar com os princípios adotados pela Constituição, ele vai estender esses direitos, ele vai estender os direitos previstos na Constituição. Por fim, né, porque são os dois últimos parágrafos, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, ou seja, não é qualquer tratado, que forem aprovados nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Agora eu quero que a gente tenha atenção ao seguinte. Tá vendo aqui meu amigo aqui? Tiririca, né? 22. Duas casas, tratados de direitos humanos. Tratados que trate sobre direitos humanos. Não é qualquer tratado. Tem que tratar sobre direitos humanos. Duas casas do Congresso Nacional, ou seja, Câmara e Senado, em 2 turnos. Aprovou no primeiro turno, volta para ser votado de novo. Aí aprovou no segundo turno, vai para outra casa. Aprovou numa vez, volta e é aprovado outra vez. E qual que é o quórum de aprovação? 3/5. Lembra do 35 que você vai gravar do 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes à emenda constitucional. Emendas constitucionais. Ou seja, o tratado que versa sobre direitos humanos, quando ele é aprovado nas duas casas, nos 2 turnos, com a aprovação de 3/5 dos membros, ou seja, 60%, o quórum de 60%, esse tratado ele tem equivalência à emenda constitucional. É como se fosse a própria Constituição. Temos no Brasil atualmente o tratado que trata sobre a Convenção Interamericana das Pessoas com Deficiência, o protocolo facultativo dessa convenção e também o Tratado de Marrakech, que também versa sobre deficiência. Então, esses tratados, olha só, 2 casas, 2 turnos e por 3/5. Aí eu coloquei meu amigo Tiririca, que aqui você vai lembrar, Congresso Nacional, ele foi deputado, 2 turnos, 2 casas e 35, isso aí vai de você, 22, 35. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, nosso telefone chato. Desculpem. O Brasil ele se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, e a cuja criação tenha manifestado interesse. Pessoal, se vocês verificarem, o Brasil atualmente ele integra a jurisdição, melhor dizendo, do TPI, Tribunal Penal Internacional, aquele de Haia. O Brasil ele se submete a essa jurisdição. Isso é um exemplo prático desse inciso aí, melhor dizendo, do parágrafo, da aplicação prática do parágrafo. Então o Brasil ele tem que ter se aderido à convenção, e ele se aderindo, ele manifestando essa adesão, aí sim o Brasil se submeterá à jurisdição dessa corte. O que é se submeter à jurisdição? É que a Corte Internacional, a Corte Penal Internacional, ela vai ter efeitos aqui no Brasil. O Brasil ele declara que ele tem essa jurisdição, que esse Tribunal Penal Internacional tem jurisdição no território brasileiro. Então, a partir dessa jurisdição, determinado crime ou determinado tratado pode ser julgado por essa corte.
Isso daí não é extradição, não é banimento, é chamado até de entrega. Quando um brasileiro, que pode ser brasileiro nato, naturalizado, ele é entregue a essa corte para ser julgado. Pode isso? Pode, porque essa corte ela pertence à jurisdição do Tribunal Brasileiro, à jurisdição do Brasil. Melhor dizendo, jurisdição, pessoal, é a área de abrangência do órgão jurisdicional. Entenderam? Então o Brasil ele tem a área de abrangência do TPI. O Brasil assinou lá o tratado, o TPI de Haia, por exemplo, que vai dizer que o Brasil ele tem esse tratado, esse tribunal, tem jurisdição dentro do Brasil. Então isso é permitido. Pessoal, finalizamos. Artigo 5º. Acabou. É só isso. O que acontece? Tem que ler os incisos, tem que ler as minúcias. Vocês perceberam que não deu para tratar todos os incisos porque a gente precisa ter um foco, a gente precisa ter mira de laser. Tem que focar naquilo que cai realmente. Não que os outros incisos não vão cair. Claro, tudo pode cair, tudo está no edital. Contudo, a gente deve ter um foco. E esse foco foi com base nessas minúcias que eu já venho estudando os concursos e tal. E deu para perceber que a maior incidência das provas gira em torno desses incisos que foram tratados. Eu acho que eu tratei de quase todos os incisos mesmo. E um ou outro que ficou para trás, vamos ler. Não deixa de ler não, pega e começa a ler. Vocês perceberam que eu agrupei por temas, então os incisos muitas vezes ficaram fora de ordem. Então por isso que eu sempre colocava o inciso lá para você achar no texto da lei quando você for ler, ok? Vamos fazer aquela parte gostosa da nossa aula, que é fazer questão. Como eu disse, tem que fazer questão. Quantas questões, Cleiton? Olha, no mínimo, meu amigo, umas 30 por dia. 30 por dia tá bom, Cleiton? Se eu fizer 30 por dia eu passo? Não. Se você fizer 30 por dia, você tem grande chance de passar. Mas faça 30, 40, 50, mas tenha sempre uma meta. No final da semana, pelo menos umas 500 questões você ter feito. Faça muita questão, nível médio, pega na internet, é barato, pessoal. Nesse site mesmo que eu gosto de mostrar, não ganho dinheiro, vou voltar a frisar, não recebo dinheiro desse site, mas só que é uma ferramenta boa de estudo. Esse site mesmo, ele possui filtros, e a partir desses filtros aqui, ó, que eu já apliquei até o filtro. Deixa eu ver aqui se consta o filtro aqui que eu apliquei. Eu apliquei o filtro, a partir desse filtro desse site aqui, eu consigo selecionar algumas questões e tal. Recomendo o site, tem a possibilidade dele gratuito, mas ele gratuito, você só consegue responder 10 questões por dia. 10 questões por dia já está um bom começo. Responde 10 questões pelo site, questões de concurso. Depois você responde as outras 20 questões de materiais na internet, tem vários materiais. Inclusive, pessoal, eu vou disponibilizar no final agora nesse módulo, finalizando o módulo de constitucional, vou disponibilizar uma lista de exercícios de constitucional. Vou tentar colocar mais ou menos umas 200 questões de constitucional. E você, ó, regaça. Faça as 200 questões, beleza? Algumas eu vou colocar explicação, umas que eu acho considerar mais difícil, outras eu vou deixar o pau quebrando. Dúvidas me mandem no e-mail. Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Filtro utilizado, direito constitucional, direitos individuais, remédios e garantias constitucionais, direitos individuais e bancas. Recomendo fazer questões da banca Fundação Carlos Chagas, Fundação do Manes Rosa, por óbvio. A FUMARC também é daqui de Minas, recomendo fazer questões sobre a FUMARC. Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC, recomendo, é o mesmo estilo de prova da Fundação do Manes Rosa. Todas aqui têm o mesmo estilo de prova. No CEP, essa banca é lá do Piauí, recomendo também, porque lá no Nordeste ela é forte, e é uma banca que também é texto de lei. Instituto AOCP é um instituto novo, que também tem característica de banca de texto de lei. A AOCP pertence ao Instituto AOCP, e são essas bancas aí, essas 7 bancas que eu coloquei, são as bancas que mais se aproximam ao perfil da nossa prova. Entenderam? Então vamos lá, vamos arrebentar agora nas nossas questões. Vamos lá, questão número 1. Olha só, Guarda Municipal, Prefeitura de Conceição do Mato Dentro. Vocês vão ver que muitas questões vão ser referentes à Guarda Municipal. E eu não filtrei, vocês viram? Não filtrei questões para a Guarda Municipal. Mas por quê? Porque é um concurso de nível médio que
sempre vão cobrar essas questões relativas a esses temas. Então, por isso que vocês vão ver, por muitas vezes, questões relativas à Guarda Municipal. O governo federal publicou uma medida provisória que autoriza a entrada de agentes de saúde em imóveis públicos e particulares, abandonados ou em casas onde o proprietário não esteja, para garantir o acesso e quando isso mostra essencial para a contenção de doenças. O agente poderá, nesses casos, solicitar auxílio da autoridade policial. Aqui é a fonte e tal. Eu até tratei sobre a lei do mosquito, falei alguma coisa sobre a lei do mosquito. Vamos lá para o enunciado. Com base no trecho acima, e em seus conhecimentos sobre direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, é correto, olha só, está grifado, não vamos sempre nos atentar para a forma que é grifada, afirmar que a autorização para entrada forçada em residência se refere diretamente, eu até sem querer já marquei, né, pessoal? É claro que é violação do domicílio, direito à inviolabilidade do domicílio. Lembra que eu tratei lá de várias inviolabilidades? No começo do vídeo, acho que no segundo vídeo eu já tratei sobre as inviolabilidades que a gente vai descobrir, terceiro vídeo talvez, enfim, inviolabilidade do domicílio, porque a gente está invadindo o domicílio, não é sobre a vida privada, embora tenha relação, não é liberdade de locomoção e também não é sobre a propriedade privada, direito à propriedade privada. Haja visto que está tratando de direito e garantia fundamental previsto na Constituição e está tratando sobre entrar no domicílio sem autorização do morador. Por isso que vai ser inviolabilidade. Esse método aqui de resolução dessa questão é um método de exclusão. Tudo parece... É quando a gente encontra uma questão que a maioria das coisas parecem certas, a gente tem que procurar a que parece mais certo ainda. Não caia naquela ideia de, nossa, vai ser anulada essa questão. Eu já perdi muita questão por causa de arrogância interna. Ah, eu sei, essa aí vai ser anulado, claro. Só que na verdade era falta de técnica. Por quê? A técnica correta é a gente sempre acreditar que a questão está certa. A gente vai sempre partir do pressuposto que a questão não vai ser anulada. Nós é que não vimos o erro nela. Entenderam? Porque senão a gente marca qualquer coisa e cai do cavalo. Então a gente vai sempre procurar na questão a questão mais certa. A mais certa, no caso, é a inviolabilidade do domicílio, por óbvio. Vamos ver se eu acertei. Tá vendo? Ganhei um parabéns. Então, vamos prosseguir. Essa questão, pessoal, número 2, não vou respondê-la porque ela não cai na nossa prova. Ela se refere já ao artigo 6º, que não é objeto de cobrança do nosso edital. A questão 3 aqui. Posicioná-la. Em relação aos direitos e garantias fundamentais, garantias individuais expressas na Constituição da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, salvo nos casos de flagrante delito. Tem alguma ressalva, pessoal? Não. É qualquer prisão, seja ela prisão decorrente de ordem judicial, seja ela prisão decorrente de flagrante delito. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados ao juiz competente, à família do preso, à pessoa por ele indicada, até o primeiro dia útil, nunca. Quando a gente lê o inciso, de tanto a gente gravar, a gente já lê completando. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados ao juiz imediatamente, pessoal. Imediatamente, não tem nada de primeiro dia útil, 24 horas, nas 48 horas próximas, não, é imediatamente. Eu frisei bem isso aí na nossa aula. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Ó, bacana. O preso tem a obrigação de ser informado dos seus direitos, entre eles o de permanecer calado. Lembra que eu falei dos filmes, né? Você tem o direito de permanecer calado, tudo que usar pode ser usado contra você. Essa segunda parte não existe no direito brasileiro, não, mas o direito de permanecer calado, sim. Sendo-lhe assegurado a assistência da família e do advogado. Isso está certo. Vou até deixar ela pré-marcada. Não vou marcar ainda porque eu vou ver as outras para poder a gente estudar os erros das outras. Conceder-se-á habeas data sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Eu lembro bem que eu expliquei que o cara vai tentar confundir habeas corpus com habeas datas. Habeas datas é dado. Se é dado, assegurar o conhecimento da informação relativa ao impetrante ou a sua retificação.
Liberdade de locomoção, pessoal, vai tratar sobre o habeas corpus, solte o corpo. Habeas quer dizer solte, em latim. Solte o corpo, solte o dado. Olha que legal, solte o corpo, solte o dado. Então, tá errado. Isso aqui tá errado, porque habeas corpus habeas datas não se refere à liberdade de locomoção, isso seria o habeas corpus. Por fim, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial, certo? Salvo nos casos de investigações relativas a organizações criminosas. Meu Deus, tá errado isso aí. Como eu disse anteriormente, em relação à assertiva B, não tem exceção. Eu tenho que falar meu nome, quem prendeu, eu tenho que falar quem o interrogou. Isso é uma garantia constitucional. Vamos sempre lembrar que a Constituição Federal, ela veio no contexto, olha, ó, tá certo, ó, parabéns. Ela veio no contexto, pessoal, de pós-ditadura. Então ela tem esse arroxo em relação a todas essas questões referentes ao preso. E até por vezes ela excede na proteção ao preso. Ela tanto excede que o Estado não tem condições, por muitas vezes, de cumprir as determinações que ela manda. Vamos lá. Aqui, ó. Banca FCC, o cargo de assistente de gestão pública. Deoclésio e Demóstenes, estudantes universitários, vivem atualmente um cenário político conturbado. Ao estudar a Constituição Federal Brasileira, dentre os direitos individuais e garantias individuais, verificam que... Vamos lá. Vocês entenderam, né? Eu li ruim aqui, mas leiam aí e vocês vão interpretar. Pode dar uma pausa no vídeo. Aí a alternativa A. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, inclusive nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar, definidos em lei. Pessoal, eu frisei, em relação a crime militar e transgressão militar, não apita o direito comum, e sim o direito penal militar. Nesse sentido, pessoal, a própria Constituição faz a ressalva, salvo nos casos de crime militar ou propriamente militar. Em verdade, ninguém será preso, a não ser em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Contudo, os militares, em razão da sua disciplina, do seu regime diferenciado, eles podem cumprir cadeia, por ordem do comandante, por ordem do oficial, enfim. Lá consta essa exceção. Então aqui está errado, por quê? Em crimes militares, a pessoa pode ser presa sem que tenha uma ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária e também sem que tenha sido em flagrante delito. Será concedida a extradição, a B agora, será concedida a extradição do estrangeiro por crime político ou de opinião, somente após decisão definitiva, da qual não cabe mais agora que eu já parei, né? Pessoal, eu falei que não pode extraditar por crime político e nem de opinião. Mesmo sendo estrangeiro, mesmo a pessoa nunca tendo sido brasileira, não pode extraditar por crime político ou de opinião. A extradição é admissível só para crime comum, cometido antes da naturalização brasileira, ou, no caso do brasileiro, né? Brasileiro naturalizado, porque o nato nunca será extraditado. O brasileiro naturalizado ele pode ser extraditado em caso de crime comum antes da naturalização brasileira, ou, se comprovado envolvimento com tráfico de drogas, isso a qualquer tempo, antes ou depois. E o extraditado estrangeiro, ele pode ser extraditado em qualquer hipótese, crime comum, aliás, qualquer hipótese das que eu citei, crime comum ou comprovado envolvimento com tráfico de drogas. Crime comum antes, antes de entrar no Brasil, depois de entrar no Brasil, porque ele é estrangeiro, né, não vai ser brasileiro. Contudo, pessoal, se for crime político ou crime de opinião, mesmo o estrangeiro, ele não será extraditado. Aqui, ó, será concedida a extradição por crime político? Nunca. Vamos lá. Letra C. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Ó, nossa só, tá lindo. Eu acho que tá certo, mas a gente é esperto, a gente tem que ler as outras. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados no prazo obrigatório de 120 dias ao juiz competente, à família, e parei. Lembra que eu falei que vai ficar falando de prazo imediatamente? Imediatamente é o que deve. Prazo de 24 horas está errado. 2 dias depois está errado.
4 dias depois está errado, 120 dias depois está errado. Comunicação da pessoa presa ao juiz é imediatamente, meu povo. São a todos assegurados mediante o pagamento de taxas que serão fixadas obrigatoriamente por lei complementar, direito de petição dos poderes públicos em defesa dos direitos e contra a ilegalidade. Pessoal, eu lembro que eu frisei bem, pedir é gratuito. Aliás, pedir, se você está pedindo, pode ser gratuito ou pode não ser. Agora, se você não está pedindo, é gratuito. Você não pede para nascer e não pede para morrer. Então, se você não pede para nascer e não pede para morrer, isso daí tem que ser gratuito. Agora, o direito de pedir pode ser gratuito ou pode ser mediante pagamento de taxa. Se tiver a questão falando que sempre será gratuito o direito de petição, tá errado. Se tiver a questão falando que sempre será pago o direito de petição, também tá errado. Tá falando que são assegurados a todos mediante o pagamento de taxas fixadas o direito de petição ao poder público e defesa dos interesses dos direitos contra a ilegalidade. Como eu disse, é independente do pagamento de taxa. O que quer dizer isso? Eu posso pagar ou posso não pagar. As únicas que são gratuitas, de fato a Constituição fala é gratuito, é nascer e morrer. Certidão de nascimento, certidão de óbito. Beleza? Vamos lá? Parabéns, você acertou. Por quê? O mandado de segurança coletiva ele pode ser interpretado, como eu disse, Congresso Nacional, partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical ou entidade de classe e associação em funcionamento há pelo menos 1 ano, em defesa dos interesses dos seus associados, claro. Aí, ó, no CEP, Guarda Municipal. Vamos lá. A respeito dos direitos e garantias individuais, assinale a alternativa correta conforme a Constituição Federal de 1988. Vamos lá, última questão tratada hoje. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Ó, tá lindo isso aqui, não é? É livre sim o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e as qualificações que a lei estabelecer. A lei pode estabelecer algumas exigências. Para você ser guarda municipal, até disse, você tem que passar por um concurso público. É livre a manifestação do pensamento, podendo, em alguns casos, algumas situações, permitir o anonimato. Tá errado, pessoal. É livre a manifestação do pensamento? Sim. Sendo vedada o anonimato, é vedado. Inclusive, o anonimato é vedado, por quê? Porque é assegurada ulterior indenização, se houver dano. Como é que você vai assegurar a indenização se você permite o anonimato da pessoa? Essa indenização, você nunca vai descobrir quem que é a pessoa. São a todos assegurados, dependendo do pagamento de taxa. Olha, a gente acabou de fazer uma questão bem parecida, né? É independente do pagamento de taxa, pessoal. O direito de petição dos poderes públicos para defesa dos esclarecimentos e tal. Vou voltar a falar. Você não pede para nascer, você não pede para morrer. Então isso aí tem que ser de graça. Agora, pedir para fazer alguma coisa pode ser de graça, pode não ser. Depende. Se for uma coisa que você vai pedir fácil, aí é de graça. Se for uma coisa que você vai pedir difícil, aí já não é de graça. Esse é o raciocínio que a gente deve ter. Direito de petição, direito em defesa dos seus interesses, é um direito que você pode ter independente do pagamento de taxa. Então não é dependendo do pagamento de taxa. Vamos lá, a questão D. A prática do racismo constitui crime afiançável. Parou. Eu falei que racismo e ação de grupos armados contra o Estado Democrático e a ordem constitucional e também tráfico, tortura, terrorismo e crimes hediondos, tudo é inafiançável. Teve crime, pessoal, direito constitucional falou em algum crime, se tem direito constitucional falou em crime, você vai falar que é inafiançável, porque tudo é inafiançável. Então aqui eu parei, ó. Afiançável. Parei aqui. Não, tudo é inafiançável. Os dois. Então, seja os dois grupos. Racismo, ação de grupos armados, tortura, tráfico e terrorismo. Lembra que a diferença de um para outro é só na questão da imprescritibilidade, que racismo e ação de grupos armados, como são crimes históricos, então leva tempo, a pessoa cometeu há muito tempo atrás, então não pode prescrever. Por isso que a Constituição fala que é imprescritível. Já os outros crimes, que são uma desgraça, a tráfico de droga, tortura, o terrorismo e crimes hediondos, essas desgraças são insuscetíveis de graça ou anistia. Mas tudo é inafiançável, só que tem essa diferença. Em relação ao ração, né, que eu falei, racismo e ação de grupos armados, esses dois crimes serão
imprescritíveis, porque são históricos. Já terrorismo, tráfico, tortura e crimes hediondos, esses aí serão insuscetíveis de graça ou anistia, porque são uma desgraça, né? E, pessoal, tem uma outra questão aqui, só que o nosso tempo aqui esgotou demais. Nosso tempo esgotou por demais, e eu vou deixar todas essas questões no material, mas eu vou responder só essa última aqui. De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca dos direitos e garantias fundamentais, responde: a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção dos termos da lei. A Constituição não fala qual pena. E detenção também não seria uma pena suficiente para o crime de racismo. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial transitada em julgado. Mentira. É somente a questão da dissolução é que exige o trânsito judicial. Lembra que eu falei que no caso de suspensão não precisa de decisão definitiva? É somente no caso de dissolução da atividade. Em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Claro, isso aqui está certo. Lembra que eu falei que nesse caso aí não é caso de desapropriação, que desapropriação e indenização é antes. Esse caso aí é um caso de utilização decorrente de uma inundação, um acidente de Brumadinho lá, por exemplo, envolvendo a barragem. Nesse caso é iminente perigo público. Então a autoridade pública ela entra no imóvel e fala: ó, se eu estragar alguma coisa eu pago. É assegurado nos termos da lei a proteção e a participação individual nas obras coletivas, a reprodução da imagem da voz humana, exceto nas atividades desportivas. Não tem exceção lá, tudo é assegurado. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas. Sim. E mandado de segurança? Não. É só habeas corpus, habeas data. Tudo que abre, gente, a gente não paga. Os 2 Hs a gente não paga. Entenderam? Agora, tudo que manda, a gente paga. Que é o mandado de segurança e o mandado de injunção. Lembra, inclusive, que eu falei que o mandado, o habeas datas, o habeas corpus, melhor dizendo, você pode fazer um papel de pão, assinar, juiz me solte e mandar lá pro juiz lá e o juiz vai analisar. Beleza? Pessoal, finalizamos. Desculpa o tamanho do vídeo. Esse vídeo ficou enorme, mas só que eu tinha que acabar direitos e garantias individuais. Acabamos constitucional. Próxima aula, estou pensando no que a gente vai tratar, mas provavelmente a gente deve tratar de direito penal. Se a gente não tratar de direito penal, é porque eu estou tratando de Estatuto da Guarda Municipal. Enfim, vocês vão saber no próximo vídeo. Um abraço, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens e continue firme no estudo, beleza? Aquele abraço.